In 2020, 17 artists created artworks placed in time capsules intended to be opened in 25 years. What will the world be like in 2045? This is what the authors, artists, and scientists imagine through the sound pieces that you will now hear. These sounds invite us to rethink the present by giving shape to possible futures. 25 years from now, in 2045. voilà. بزاف
Je ne peux pas souffler avec le masque de cul. Il faut que j'enlève mon cul. I can't blow with my mask on. I have to take the ass off. I am already dead. I don't have any voice. Je suis déjà mort. Je n'ai pas de voix. I am already dead. I don't have any voice. Je suis déjà mort. Je n'ai pas de voix. With my voice I am calling you. 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 With my voice I am calling you.
Bom dia pessoal. Estamos começando aqui uma conversa hoje com a Jussi e talvez antes da gente começar, só se alguém puder dar um alô aqui no chat para eu saber que vocês estão vendo e ouvindo a gente, tudo bem? Se alguém puder fazer essa gentileza. Ah, legal, o pessoal tá conseguindo, que bom, obrigada, gente. Então, vamos começar. Eu sou a Maíra, eu faço parte aqui do Reconstrução Dossiero e hoje a gente está muito feliz em receber a Jussi para uma conversa. Essa conversa faz parte de algumas atividades que a gente está fazendo porque a gente recebeu a doação dos diários da Jussi feita pelo filho dela, pelo Petu. E a gente desdobrou os diários numa gravação que ele fez, lendo os diários da mãe e comentando algumas coisas. E a gente se encorajou de convidar a Jussi para ver se ela topava participar da gente nessa conversa. E estamos bem felizes que você está aqui. Talvez falando um pouquinho do dossiero antes da gente começar. A gente faz um trabalho de pesquisa independente, assim, mais ou menos de todo esse período da guerra, do pós-guerra, da reconciliação. Então, toda essa faixa de tempo ali de 2026 até 2045 é a época que a gente pesquisa e a gente coleta testemunhos e arquivos, objetos. Então, quem estiver assistindo e quiser fazer uma doação ou quiser colocar a gente em contato com alguém, a gente vai adorar. Eu tô só meio tendo que olhar aqui porque a gente está testando um novo tipo de legendagem hoje. É uma legendagem ao vivo, porque eu fiquei sabendo que vai ter bastante gente em Franque assistindo a gente hoje, então, pelo que eu tô vendo aqui, tá conseguindo acompanhar. Qualquer coisa, vocês também vão avisando, eu vou tentando ficar de olho aqui. Então é isso. Jussi, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente conversando. Talvez pra gente começar assim, se eu pudesse apresentar pro pessoal. Olá, meu nome é Jussi, eu sou nascida em Brasília, sou técnica de radiodifusão, trabalhei na antiga Rádio Nacional até 2012. Hoje eu sou integrante de Xiapu no 33 do Xingu. Sou Três Peles e também sou bagageira da Junta Sonora. Sim. Hoje viajo muito com minha filha entre Xiapu, Xingu e Tampico e a gente está sem lugar fixo. Em transição, sempre. Sim. Queria dizer que foi uma experiência pra gente, assim, imergir, né, nos teus diários, nos teus escritos, assim. E talvez isso pra gente ir chegando, né, nos nossos temas, assim. Tem algum momento que tu reconhece que foi o começo dessa tua trajetória nessa história, né, da reconciliação, da guerra, reconciliação, tudo que veio depois, assim, se tu poderia dizer onde começou? Começo mesmo foi quando Nimo, que era Jerônimo, que era marido, entrou num buraco do forro no Congresso Nacional. Sim. Nino e mais 5 entraram lá. Antes era todo mundo, gente, pessoa, família. Aí Nimo mudou. Nimo começou a falar em outro tempo.
passou a sonhar. E foi quando o pessoal ia visitar a gente. Ia onde a gente estava, Sim. na casa. E então a gente começou a viajar, fomos para Xiapuxingu. Mas começou mesmo pra gente foi a partir do buraco que Nimo e mais 5 entraram no forro do Congresso. Foi lá, a Sim. partir de lá. Sim. E tu falou dessas viagens, né? E chegando lá em Xiapuxingu, tu já sonhava antes de ir lá? Ou começou a Sonhava. sonhar lá? Sonhava em Nimo. Em Jerônimo, na época. A gente já encontrava em sonho, mas foi só em Xiapuxingu que Gegé, que era pajé, ensinou a sonhar. Sim. Jussi sonhou depois que aprendeu com Gegé. Ah, e talvez aproveita e explica um pouco pra gente, se você puder, o que é o sonhar, assim, quando você fala. O sonhar é Maíra. É isso. Maíra. Sonhar, Maíra, todo mundo sonha, a gente sonha. Só que pra gente, Três Peles, nosso povo sonha em alguém. Sonha em alguma coisa, em algum bicho. Eu sonho em Maíra. Quando eu vou visitar, se Maíra deixar. Porque não tem como a gente sonhar em alguém sem estar autorizado, sem pedir licença Ah, sim. para entrar no sonho de outra pessoa. E sonhar junto. Mas Três Peles, às vezes, também precisa de sonhar sozinho. Então não é todo dia que a gente sonha em alguém, não. Precisa de descanso. Precisa de sonhar sozinho. Sim. Sim. E você falou Três Peles, eu sempre tive essa curiosidade de por que chama Três Peles, quem sonha. Eu nunca perguntei isso pra Gegé. Nunca. Mas eu sinto que são 3 lugares, na verdade. Primeira pele, é pele mundo mundo. Essa, que sente, machuca, envelhece. Segunda pele, é pele sonho. A pele do sonho de cada um, que dorme e sonha. A terceira pele é a pele de viagem. É a pele que eu vou sonhar em Maíra. Que não é nem a primeira, nem a segunda. É uma mistura das duas. É bonito. São 3. Sempre foi 3. Bonito pele de viagem mesmo. E daí pensando um pouco mais pra frente, assim, na época que você ficou em Xiapuxingu, porque a gente no dossiê a gente acaba pesquisando, focando mais na guerra, no Dume, na reconciliação, mas antes disso teve o Pipiau, né, em Xiapuxingu, e acho que o Pipiau foi, de tudo que a gente lê, assim, foi um processo muito importante, né, para tudo que veio depois, assim. Se pudesse falar um pouquinho mais do Pipiau pra gente. Pipiau foi um marco. E eu acho que é muito difícil para quem é aí do arquivo historicizar. Né? Porque Pipiau tá muito mais no povo e nos lugares do que só na história. Sim.
Pipiau transformou povo e lugar. Foi quando a gente precisava colar, sentiu de juntar os novos pedaços. Pipiau era rito da nova. Aconteceu quando a gente com os cundas, a gente com as novinhos, ouviu, entendeu coisa nova e coisa boa, muito boa. Que não tem o gênero e que palavra precisa ser nova. Então, primeiro, no Pipiau, mudamos nome de gente, de tudo quanto era pessoa, lugar, rio, antena, até antena mudou de nome. E não era nome masculino, nome feminino, derreteu. E agora depende. Depois de Pipiau, depende o gênero do novo nome. Do tempo, depende do dia, depende do som da frase. Do que sente antes de falar. Tem que sentir antes de falar para saber o que fala. Não é mais fixo, né? Não é mais fixo. E Pipiau foi isso. E o que não cabia no Pipiau foi embora. Acabou com o Pipiau. Só chegou a nova. Bonito. E tem, Maíra, escrito do dia. Ah, é verdade. É verdade. Tem. Acho que eu deixei até separado aqui, que é um dos... Justamente sobre como foi. dos favoritos. Eu posso até ler. 22, né? Se quiser, eu posso mostrar. Nossa, seria lindo ler, se eu pudesse ler pra gente. É esse aqui, do 22? Isso. Do 12 do 22. Ontem foi a cerimônia. Tinha umas pessoas de manhã dizendo que não iam participar, que isso é distração, que a guerra tá vindo. Foram muitas horas de canto e sons, depoimentos das mais velhas, a gente combinando de preparar um novo para cada pessoa, para o nosso nome e para todo mundo que viesse. Foi tão bonito, o som estava perfeito. Jussara passava um cauim em pó no tampo da testa. A gente arrepiava cada palavra. Mesmo quem disse que não ia trocar, veio. Entrou na roda que o pajé passava. Cada nós falava no ouvido do pajé o nome, que respondia de volta. E a pessoa falava alto seu nome nova. Não sei o que pajé falou pro resto, mas no meu trocou uma sílaba. E quando devolveu, achei mais bonita. Pajé tava linda aquele dia, ficou girando, grandão, gargalhava, dançava, que nem raposinha nova. Se empolgou tanto e começou a fazer pipiau geral. A gente rebatizou tudo juntas. Ela abriu os braços e girava. Demos nomes às cidades, aos rios e às antenas. Nossa. Uma coisa é ler assim, né? Outra coisa é te ouvir falando. É muito lindo, obrigada mesmo. E a gente começou falando dessa coisa da dificuldade de guardar na história o pipiau, né? Mas dos registros que a gente tem, a gente vê que Xapu-Xingu foi o primeiro pipiau e depois foi indo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que foi passando, assim. Agora você falou na troca de nome, eu fiquei com uma curiosidade. Tu lembra do teu nome anterior? Tu ainda pensa nele, assim? Ou é totalmente passado? Pensar nele eu não penso mais não.
Mas às vezes eu lembro de Júlia em sonho. Às vezes sonho com Júlia. Sonho com Júlia Aguiar. Mas parece que não é mais eu, não, sabe? Porque depois de Pipiau, agora, eu sinto que até Jussi às vezes é grande pra mim. Parece que a gente vai encolhendo, ficando diminuindo. Que vira sopro. Aí nome com letra, muita letra, é muito grande. Sim. Jussi. Sim. Vai ver aqui, tá precisando, quem sabe, de um Pipiau novo. Aí a gente troca de nome de novo. Dá pra eu fazer, então, um novo Pipiau? É tipo, não precisa ser só um, né? Você, toda vez que sente a necessidade, dá pra fazer um novo Pipiau. Que bonito isso. Nossa, legal. Legal. E pensando um pouco assim mais pra frente, Jussi, porque teve todo esse processo da cura da baba, assim, né? E a gente vê que enfim, que foi um processo bem difícil ali, mas que a gente aqui tenta fazer um trabalho no dossiê de nunca falar em descoberta da cura, né? A gente fala em construção da cura, porque de todo o material que a gente acessa, foi um processo muito coletivo, né? Que começou em Xiapuxingu também, de ir lá mexendo, ajeitando para chegar nesse trabalho de trazer de volta, né? Queria saber se você podia contar um pouco pra gente como é que foi, talvez assim, na sua perspectiva também. Ninguém esperava a baba. A gente sabia que a guerra era dura, era ácida, mas a baba ninguém esperava. Nem o povo do ministério não fizeram de propósito. Eu tenho pra mim que não. Sim. Porque eles queriam era exterminar com a gente na guerra. E depois do veneno, quando a baba propagou, contaminou foi tudo. A gente e eles. Voltou, né? Sim. Saiu do controle deles. Pra gente foi muito difícil ver quem tinha sobrevivida ao veneno, contrair a baba e ficar daquele jeito. Sim. Então, foi quando a gente se isolou, se juntou e ficamos dentro de casa. Juntos, mas sem encontrar com outros. Então a gente foi sonhar junto, passar mais tempo junto, para entender, para tentar descobrir, para experimentar o que tinha que fazer para achar a cura. E nesse tempo, a gente começou a sonhar mais, a falar com as coisas, a sonhar nos bichos. Começou a arrancar os cabelos, começou a trepar todo mundo junto, mas porque precisava disso para chegar no resultado. E Gegé veio. Aí Gegé veio. Sim. Para ajudar a encontrar. Sim. E foi lindo. Eu agradeço demais que a gente conseguiu. Que a tentativa funcionou. Porque funcionou com Titinha.
Que foi a primeira pessoa que voltou. O Titinha foi linda quando voltou. Titinha foi a luz para tudo que ia voltar. Com Titinha a gente viu que deu certo. Nossa. Tem um dos dias que fala também. Ai, nossa. Se quiser, posso ler. Ia ser lindo. Lá do 30, eu acho. 12 do 30. Esse aqui começa com a CC. Isso. É do 1 do 12 do 30 esse. É. O ataque do avião foi no 26. Então, 4 anos Nossa. da gente de Dume até conseguir. Chamamos CC, que tinha perdido o braço direito no veneno. Beijei o cotoco, pedi ajuda. Ela escreveu bem tosco com a mão que sobrou o que era o Novichok. Pajé Porco Menino falou do organoclorado e dos herbicidas Paraquá. E aquele primeiro passarinho lá do sonho me explicou o motor do avião. Eu caí e sonhei. Acho que geral também. A gente estava tão cansada que mal sabia onde estava. Era CC, Pajé Menino, eu, Nimo e passarinho. Tombamos num sonho estranho. Sonhávamos em Tita. Sem saber o que fazer, a gente cantou para ela. E na cabana, no mundo, minha mãe imergiu ela até a cabeça num tacho de mandioca puba. A gente terminou de cantar e Tita disse oi, sorrindo pra gente. Pediu pro passarinho ficar mais um pouco para conversar com ela. A gente acordou. Minha mãe disse que tinha passado 1 semana disso. Aí Tita acordou depois de um dia e pediu pra ir pro rio pra tirar aquela catinga da mandioca. A gente se abraçou e cantou e caiu no chão da casa. Aí fomos pra rio e teve comida boa. Depois a gente fez um canto pra Maui. E foi fazendo um a uma. Todo mundo que a gente sonhava, depois de cantar, pedia para falar um pouco mais como a de nós. Cada um que acordava queria uma coisa. Maui quis lamber um tronco de araçá. Pupi quis 3 ameixas doces. O Jonah quis fazer uma trança no cabelo da mãe. A vila toda tinha que ajudar a fazer esse primeiro pedido. Era bonito de ver. Às vezes era difícil de fazer, mas a gente dava um jeito. Passamos a recitar canto para todas as 3 peles fazerem onde tivesse. Nossa, é muito tempo, né? Eu fico pensando isso do 26 até o 30, vocês elaborando isso nessa dificuldade, assim, mas eu acho que tem essa parte, a parte que eu acho mais bonita é isso, que quando vocês conseguem trazer a pessoa de volta, pra ela voltar mesmo, tem que fazer esse primeiro desejo, né? Esse primeiro pedido, e daí parece que todo mundo fica ali em volta ajudando, porque senão parece que não fecha, né, a receita. Então tem essa coisa bonita no final. E eu fiquei pensando, Jussi, assim, com toda essa dificuldade, qual que foi o momento mais difícil, assim, mais duro pra você de todo esse processo, assim? Foi perder Gegé. Gegé morreu no dia do primeiro voo. Do primeiro veneno que chegou. Ela tinha ido pra roça
para apanhar umas batatas. Tava um dia muito difícil em Xingu nesse dia. Eu acho que ele queria mesmo era ficar um tempo sozinha. Mas aí não teve jeito. Não deu tempo de acudir, de fazer nada. Quando eu cheguei lá, já tava no chão caído. Agarradinha com a bolsa. Sinto muita falta de Gegé no mundo. Às vezes ela vem visitar, a gente encontra em sonho, Sim. sonha junto. Vem todo engraçadinho ela, de porco espinha. Jeitinho dela. Mas eu sinto falta de Gegé aqui, pra dar colo, contar a história. Nossa, eu imagino a perda, assim, porque a gente que lê se cativa muito, né, com a figura de Gegé, assim, porque tinha toda essa coisa grande, né, de espírito, né, de liderança espiritual, mas, assim, muito palhaça também, né, muito engraçado ali, gostava de aprontar também, de zoar com as crianças, né, então eu imagino a perda, assim, mas é bonito que tem um encontro no sonho, né. Agora eu fiquei pensando, Jussi, assim, pra gente fazer essa linha do tempo, e durante a reconciliação, como é que foi pra você? Você continuou em Xingu ou foi viajar? A gente ainda ficou um tempo em Xingu, depois fomos para Brasílica, depois para Pedras. E todo lugar por onde a gente passava tinha isso de ensinar as pessoas a esquecerem da guerra. Porque depois de muito tempo de ficar fechado, quando a vida voltou a abrir para as pessoas também tinham que abrir para a vida. Podiam se encontrar. E nesses encontros que a gente pode aproveitar as juntas. Sim. Que é quando tem a troca do que foi aprendido durante o tempo de Dumi. A gente resolveu a baba de um jeito, mas tem outros jeitos. Outras pessoas deram outros jeitos. Sim. Então a gente encontra para trocar. Para falar dos espelhos, para falar dos escudos sonoros, para ensinar e aprender. Bonito. A reconciliação é assim. Às vezes tem briga. Sim. Tem. Não dá pra não ter, né? Quando vai falar da terra para redividir, tem briga. Mas eu acho até que tá dando certo. Do jeito que a gente pode. Que vamos ver isso. Eu acho que o que mais cativa a gente, assim, quando a gente pensa nas juntas, é que a junta não é temática, assim, né? Uma junta de cada coisa. A junta é, de fato, as comunidades encontrarem e trocarem a comunidade como um todo, né? Então vai desde sonho, desde C3 Pérez ensinar a sonhar, a tecnologia que vocês desenvolvem nos escudos sonoros, né? Então ela é muito complexa, assim, no sistema. Tem as duas coisas. É tudo junto, na junta. Tem a parte espiritual e a parte técnica. E a gente troca muito. Bonito. Como nos sonhos. Que a gente encontra e conversa, canta, responde umas perguntas. Sim. É isso que misturado. também acontece na junta. Que legal. Bonito. Eu tô pensando que talvez eu vou pegar uma pergunta, ver se tem alguma pergunta ali da conversa, que daí não fico só eu aqui. Que o pessoal tá cheio de dúvida aqui. Deixa eu ver. Não, isso aqui a gente já falou.
Ai, tem uma legal aqui que eu também quero saber, Jussi. Onde que você tá agora? Agora eu tô num barco. Agora eu tô num piabiru no mar. Tô a caminho de Tampico com minha filha. Como fala México. Aham. A gente tá sempre indo e voltando pra lá. Já tava sonhando muito com eles, Aham. muito junta delas. E aí convidaram pra ir, pra mostrar, falar do trabalho, do que a gente descobriu, mostrar os aparelhos sonoros. E aí depois a gente volta e quem tá em Tampico vai pra Xiapuxingu. Ah, que legal. Vocês vão e depois elas vêm também. Ah, que legal. Lá também tem junta Daí em completa, Tampico. né? A gente também faz. E aí a gente troca. Que legal. Nossa, a gente quer saber depois aí dos resultados dessas trocas. Tá. Que coisa bonita. E nossa, eu tô assim super apreensiva que ainda dê algum chabu no cabeamento que a gente fez. Eu espero muito que todo mundo esteja conseguindo te ver e te ouvir tão bem quanto eu tô vendo e ouvindo. Mas foi. Deu tudo certo, É, né? é. Eu, talvez agora o cabeamento, não sei, ou a bateria comece a falhar um pouquinho e a gaguejar, mas também já tava na reta final, né, filho? Acho que já vamos encerrando mesmo. Tá. E nossa, Jussi, assim, sem palavras pra te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma experiência muito única pra gente completar a pesquisa que a gente começou com os diários, né? Então, te agradeço muito. Em meu nome, em nome de toda a equipe do Dossieiro que tá aqui também, Melina, Parunca, Bibiano lá atrás, o pessoal que não tá aqui hoje também, mas a gente tá muito honrado, assim, com a sua visita. E aí convidar todo mundo também para ouvir a gravação do Petu lendo os diários, né? Porque ele fez a seleção de alguns excertos e comentou também, então também tá um trabalho bem bonito. E nossa, ainda tô assim mexida que a gente conseguiu te fazer vir mesmo. Queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente também e de novo dizer que o Dossieiro tá sempre aberto para essas trocas, para doações, para que se quiserem fazer uma ponte, colocar a gente em contato com alguém que quiser dar um testemunho, a gente segue na nossa coleta. E a ideia é a gente tentar seguir com essas conversas, né? Que a conversa com a Jussi tenha sido a primeira, mas se tudo der certo a gente continua aí contando esse trecho da reconciliação. E acho que é isso, gente. Eu vou desligar bem rápido antes que dê qualquer problema aqui. Obrigada. Obrigada a todo mundo que conseguiu ver a gente. Até a próxima. Tchau.
Professeur Lorraine Miller, 26 mars 2045, rapport numéro 1 sur l'artefact 24. Je suis récemment tombé sur une série de microfilms bien conservés datant de 2021. Les images restantes de cette période sont extrêmement rares, car la plupart d'entre elles ont été produites numériquement. Et, comme vous le savez, nous avons perdu l'intégralité des données numériques lors de l'incident de pénurie de ressources mondiales de 2026. La série se compose de 36 images fixes, numériques, transférées sur microfilm datant de 2021. Ces microfilms sont probablement extraits d'images animées. Je n'ai pas encore déterminé la raison pour laquelle ces images ont été transférées du numérique à l'analogique et ainsi sauvées de l'oubli. Ma théorie est qu'ils contiennent un événement caché d'une grande importance historique. Aujourd'hui, je vais consulter la série de microfilms enregistrés sous le nom Artefact 24. Je décrirai et commenterai le contenu de ces images. La machine d'enregistrement pointe en direction d'une jetée en bois au bord de la mer. Le rivage est à gauche de l'image, la mer à droite. L'horizon est au milieu. La jetée suit le rivage. Il suit une courbe vers le côté gauche de l'image. Au loin, sur un bras de terre, je vois une tour blanche. La caméra est placée au-dessus du niveau du sol, probablement montée sur un poteau. En guise d'introduction, afin d'évaluer l'importance de cette découverte, je souhaite recontextualiser et expliquer la culture de l'image à cette époque. Avant le rapport Mundy de 2026, où le professeur Arnold Mundy a découvert les conséquences extrêmement dommageables d'une stimulation visuelle constante, la plupart des informations, des signes, de la culture et des médias étaient transmis visuellement. La représentation artificielle de la réalité était plus grande que la réalité elle-même. Chaque individu était équipé d'appareils photo numériques, qui étaient reliés à leurs appareils de communication portable, qui pouvaient non seulement créer des images, mais aussi les envoyer pour les reproduire sur des milliers d'écrans numériques. Leur relation aux images était nocive et envahissante. Le monde entier trempait, macérait dans l'artificialité, causant de sérieux obstacles à la réalité. Ce rapport aux images était profondément morbide. Les individus vivants étaient entourés de fantômes et d'images mortes. Les appareils d'enregistrement sonore commençaient à peine à être utilisés pour la communication et l'archivage courant. Les téléphones, les radios et les livres audio ont été les premières tentatives pour libérer l'esprit de la stimulation visuelle. La perte de toutes les données numériques et la percée médicale du rapport Mundy ont permis au monde occidental d'évoluer au-delà du besoin et du désir de produire et de consommer des images. En sortant des structures dominantes du matérialisme, nous avons reconsidéré nos besoins spirituels fondamentaux et progressivement abandonné les représentations visuelles. Dans les premières images, je peux voir une femme et un enfant marcher sur la jetée loin de la caméra. L'enfant porte une veste jaune. Elle mène la marche. Au loin, sur la plage, je vois un homme allongé dans le sable. 7 diapositives plus tard, la femme et l'enfant sont sortis du cadre. Un couple avec un chien se dirige vers la caméra. Un vélo entre dans le cadre sur le rivage. Son trajet est étrange. Il s'éloigne de la caméra, puis monte sur la jetée et revient vers la caméra. Après s'être rapproché, il s'arrête, appuyé contre le rail. Il a l'air d'attendre quelqu'un ou quelque chose. Il quitte l'image après 76 secondes. En tant qu'archiviste et spécialiste de la recherche d'images, j'ai suivi une formation spécifique afin de supporter des doses quotidiennes d'exposition aux images. L'accès aux images archivées est limité à 1 heure par jour. Un navire vert entre dans le cadre par la droite. Il a une tour de contrôle blanche. Il avance vers l'horizon. Plus tard, le même navire revient vers la caméra. Le mot palier-terre est inscrit en lettres blanches sur le côté du bateau. Un homme sur la jetée se précipite pour prendre une photo du bateau. Il se tient exactement là où l'homme avec le vélo attendait auparavant. Il recule et prend une deuxième photo. Il prend 5 photos sous 4 angles différents. Les photos prises par l'homme ont probablement disparu aujourd'hui, et lui aussi. La dernière image montre l'homme debout, caméra baissée, regardant le bateau partant loin. En juillet 2039, le professeur Edward Logan partageait avec moi un texte qui avait déclenché un débat dans la communauté scientifique de l'époque.
L'obscur document affirmait que la culture visuelle avait atteint un tel niveau de décadence que des quantités massives de machines filmaient constamment le monde. Chacune enregistrait un coin de réalité en temps réel, créant une énorme quantité d'images qui étaient rarement regardées. Ces caméras au cas où, ou caméras de surveillance comme ils les appelaient, étaient placées partout dans le monde et tournaient dans le vide, enregistrant constamment. Comme les données numériques ont disparu, personne ne pouvait prouver l'existence de ces images, ce jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle les microfilms que j'ai découverts sont si exceptionnels est qu'ils semblent être des images numériques transférées sur un film analogique. J'ai des raisons de croire que ces images sont des copies de séquences de caméras de surveillance. Il y a des inscriptions numériques sur les images. Dans le coin supérieur gauche, je peux lire ISN RNSYC, Ostende, température plus 9 degrés centigrades, www.futurameteo.be. Sur le coin inférieur gauche, 00084 PE UC. Et le coin inférieur droit, REC. Ostende est une ville portuaire de l'ancienne Belgique. REC était une expression utilisée sur les appareils pour exprimer qu'ils sont en train d'enregistrer. L'heure et la date affichée, ainsi que l'adresse du site web de prévision météorologique, semblent indiquer que cette caméra n'enregistrait pas un événement spécifique, mais l'évolution de la météo. La position de la caméra indique qu'elle n'est pas pilotée par une personne et qu'elle est accrochée là pour enregistrer en permanence. J'en conclus que ces images n'étaient pas destinées à être regardées. Cela prouve l'existence de caméras au cas où. Néanmoins, ces images ont été délibérément choisies pour être transférées sur film. Pourquoi quelqu'un archiverait-il les images apparemment insignifiantes d'une jetée sur microfilm? Pourquoi enregistrer des images qui existaient déjà à peine? Elles n'étaient pas destinées à être regardées. Elles ont été autoproduites par une machine. Et maintenant, elles sont l'un des témoignages visuels les plus rares et les plus significatifs de notre passé numérique. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je me fais représentante du regroupement d'auteurs à la mer. Je n'entretiens avec eux que des liens affectifs. Ils m'ont demandé de vous lire ce communiqué relatif à la découverte de la glossarium. A02. À ceux qui ont survécu, respirez. Voilà. Encore une fois, bien. Vous êtes doués. Et même si vous ne l'êtes pas, vous êtes vivant. C'est une victoire. Maintenant, vous êtes dans une prairie verte creusée de sillons.
L'herbe est rose. Les feuillus peinent à cacher les ruines de tours accrochées au ciel, et le vent masque les bruits des percussions. Tada, tada, tadada, balalade. Et les deltas des voiles dans la prairie, portés par des grappes de chanteurs processionnaires, marquent le pas. Voici le récit de l'émissaire, celle qui vient du futur. C'est comme ça qu'elle nous a introduits à son histoire la plus précieuse, la plus importante, celle de la glossarium. Elle nous parle de chants qui agitent les murs, qui font pousser les plantes, puis de sons qui font tomber les statues et s'effondrer les hangars. Et avant de nous laisser, un matin, elle nous raconte une histoire de chanteurs organisés en traînées nomades, énormes, cherchant à attraper l'écho de leur propre boom rap. Ces paroles nous semblent d'abord incohérentes. Nous comprenons ensuite que cet aglossarium dont elle nous a parlé était en réalité éclaté en myriades, en multitudes contradictoires. Qu'il ne s'agisse pas d'une histoire qui ne se réduit pas à une unité de temps ouverte à notre compréhension. Ou pour portrayer le tout, on pourrait dire qu'il est pareil à une vague qui s'étalerait dans le temps et dans l'espace, sur toutes les abscisses et ordonnées, sans distinction aucune. Elle nous quitta avec le sentiment d'avoir été emportée par elle. Elle nous quitta en laissant une demi-ramette de polycope reliée hâtivement par 4 vis en laiton, alors que lecteurs et spectateurs de fiction, nous nous attendions à des formules prophétiques dans des langues incompréhensibles. L34. Les villages ont disparu, les lances se sont brisées. Ici, nous avons mangé sous les étoiles, et vous, vous y avez répandu des graviers. Les villages ont disparu, les lances se sont brisées. Ici, nous avons mangé sous les étoiles, et vous, vous y avez répandu des graviers. Ce tas de feuilles reliées que l'on appelle aglossarium est le témoignage de sa venue. Elle insista sur l'importance de cet objet en précisant qu'il fut le déclencheur du retournement, qui eut lieu après sa découverte. Pouvons-nous nous risquer à dire la révolution ? Si dans un premier temps sa forme nous décontenança, une sorte de manuscrit prêt à être envoyé à un éditeur, elle nous rassura en nous disant que l'objet que nous avions sous nos yeux avait été étudié depuis ces temps pour être lisible aux nôtres. L'aglossarium, la demi-ramette de polycope, c'était à la fois beaucoup plus et beaucoup moins. Aujourd'hui, donc, nous voulions profiter de cette capsule temporelle pour prendre le temps ensemble de partager le cadeau de l'émissaire. I04. Il vient un moment, tu sais, ton hymne d'en bas, qu'aucun esprit ne peut parler. Il semble qu'en nous confiant cet aglossarium, nous pesons chacun de nos mots, et lorsque l'émissaire est entré en contact avec nous en parlant d'une vérité trop fantastique pour être reçue, nous lui avons fait part de nos inquiétudes. Comment ne pas être soucieux aujourd'hui en recevant un livre qui nous promet des lendemains qui chantent ? Comment ne pas hausser un sourcil et esquisser un sourire moqueur lorsqu'elle nous promet, à partir de lui, la constitution d'un maillage utopique ? D'ailleurs, l'utilise-t-on encore vraiment ce mot ? Quand nous disons l'utiliser vraiment, c'est-à-dire pour autre chose que des fabulations inoffensives. Qui se soucie de l'utopie, totalement dévoyée, source tarie dans la mémoire d'un passé de souffrance ? Ceux qui ont colonisé, soumis, réduits en esclavage, massacrés, ne le firent-ils pas en mobilisant une utopie
qui n'a rien à voir avec celle qui, enfant, illuminait nos regards. Nos utopies plurielles ne se soumettent à la souveraineté d'aucun, et surtout pas à une norme temporelle consentie par tous. En ce sens, et pour notre temps, chaque année, chaque jour, chaque minute peut être un siècle ou une fin de siècle. Et chaque individu et chaque enfant qu'on laisse rêvant. Peut-être, pour y voir plus clair, nous devrions interpréter les mots de l'émissaire comme il suit. Avec votre utopie, vous avez fait fausse route, mais ne la laissez pas aux mains des sceptiques. Ils seront soufflés à la première brise. L04. La fin du siècle, c'est la fin, la misère. Le siècle et nous, on est déshabillés. Il semble qu'en nous confiant cet aglossarium, l'émissaire a voulu motiver la fin de notre temps. Briser ce siècle asservi par l'idée de progrès et la trajectoire unique de sa flèche, celle de la colonisation, de l'humiliation et de la domination. Elle a voulu nous entendre chanter ce qu'elle a connu comme étant la fin de notre siècle, là où nous ne percevons qu'un amoncellement de ruines. Cette fin nous entourait d'une tristesse pleine de nous ne savions quelle touffée de joie, de palpitation d'un au-delà de la fin. Mais tout de même, lorsqu'elle parlait de ces fins de siècle, nous n'avons pas cessé de nous demander pour qui, quelle personne, quelle commune, prise en étau entre la multiplicité attirante prônée par l'émissaire et les limites d'une pensée de l'un qui alourdit nos jugements. Elle nous a encouragés à parler d'utopie comme ailleurs nous aurions pu parler de commune. Sans frayeur, certaines qu'à l'aide de voix adéquates, qui agencent des chants et des poèmes hésitants, les mots peuvent redevenir opérants. Qu'ils puissent s'agiter tout autour, comme des térémines déréglées, des traits de métal qui vibrent dans l'air. On s'en approche, ils sonnent, on recule, et ils nous suivent. Parfois des accidents les font s'échouer ou crisser dans le discours. Ainsi, une fois abandonnés sur les lèvres d'un communard en exil, on pense au chant romantique, le temps des cerises, qui porte faiblement le deuil d'une insurrection en chantant l'espoir de celles à venir. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et Dame Fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Les belles idées sont couvertes par le bruit des voix monocordes de penseurs qui répètent leur impossibilité en se gargarisant de l'efficacité conceptuelle de leur diagnostic. Mais à quoi bon s'embêter avec un diagnostic si le diagnostic n'est qu'une réaffirmation du problème ? Mobiliser nos utopies, c'est lutter contre une certaine frange de la pensée critique qui s'illustre par son cynisme exacerbé, qui, en justifiant les insultes par la raison, nous désigne comme étant de doux rêveurs sans projet politique. L'un des vieux sympathisants de l'idée utopique désigna ses adversaires ainsi.
Ce ne sont ni des marxistes, ni des révolutionnaires. Ils n'ont qu'une théorie pessimiste de la société. Et n'eut de cesse sa vie durant de définir l'utopie qui le guide dans ses recherches comme n'étant pas la fuite vers l'irréel, mais l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. Sous les planchers, sous les caves, par-dessus les toits, par-dessus les cheminées, à gauche de la main droite, à droite de la main gauche, au nord de l'avenir, au sud du passé, plus tôt que l'est, plus tard que l'ouest, hors les murs, l'infini, la nature, les montagnes et les fleuves de l'existence, la vallée des possibles. Forcer la fin du siècle, puis ouvrir le début d'un nouveau en explorant cette vallée. Bien sûr, nous ne pouvons gager que quelques chants et poèmes auront l'effet révolutionnaire que l'émissaire nous promet. Mais peut-être sont-ils la promesse de moments de soulèvement, peut-être redonnent-ils du sens à des mots qui, de nos jours, en ont perdu. A09. Au début, quand le mot fut prononcé, au début, quand le feu fut allumé, au début, quand la maison fut bâtie, nous étions parmi vous. Silencieux comme un mot non prononcé, noir comme un feu pas allumé, informe comme une maison non bâtie, nous étions parmi vous. La femme vendue, l'ennemi asservi. Nous étions parmi vous, nous approchions du monde. À votre époque, quand tous les mots étaient écrits, à votre époque, quand tout était carburant, à votre époque, quand les maisons cachaient le sol, nous étions parmi vous. Silencieux comme un mot chuchoté, terne comme le charbon sous les cendres, sans substance, comme l'idée d'une maison, nous étions parmi vous. Les affamés, les faibles. Dans votre monde, nous approchions de notre monde. À votre fin, quand les mots furent oubliés, à votre fin, quand les feux furent consumés, à votre fin, quand les murs s'écroulèrent, nous étions parmi vous, les enfants, vos enfants, mourant votre mort pour nous approcher, pour entrer dans notre monde, pour naître. Nous étions les sables des côtes de vos mers, les dalles de vos foyers. Vous ne nous connaissiez pas. Nous étions les mots que vous ne saviez prononcer. Ô nos pères et nos mères, nous avons toujours été vos enfants. Depuis le début, nous sommes vos enfants.